Minha gente querida, gente de Deus, a paz do Senhor, eu quero falar nesse vídeo como foi a minha experiência no batismo com o Espírito Santo, com que idade eu fui batizado, como isso aconteceu. E no final do vídeo eu vou estar dando aqui algumas pequenas palavras de como você pode ser batizado com o Espírito Santo, como é que você pode buscar o batismo, melhor dizendo, com o Espírito Santo. Então me acompanhe nesse vídeo, acompanhe essa experiência, porque eu sei, tenho certeza que vai servir como fonte de edificação para a sua vida, tá bom? Então, eu fui batizado com o Espírito Santo com 13 anos de idade. 13 anos de idade na adolescência. E foi um período onde o Senhor me permitiu ter essa experiência, um período muito bom, porque era um período que eu estava na adolescência, né? E apesar da pouca idade, o Senhor me permitiu viver essa experiência do falar em línguas cedo, né? Então, eu lembro que um certo dia nós estávamos prestes a realizar um congresso de jovens lá na igreja, onde meu pai era pastor neste tempo. E o congresso de jovens ia cair no sábado, e até amanhã de avivamento, no sábado de manhã, e sábado à noite o grande culto. E eu lembro que quando faltava uma semana para acontecer esse congresso de jovens, a líder de jovens ela chegou com todos os jovens e adolescentes e ela falou a respeito do batismo, a respeito da oração, e para que nós fizéssemos um propósito de orar até o dia do congresso, para que quando chegasse o dia do congresso, os jovens eles serem ali revestidos e cheios do Espírito Santo de Deus. E foi o que aconteceu. O que ela propôs para nós? A líder chegou com a gente e disse: nós precisamos orar, porque o congresso está chegando e nós queremos ver Deus agir em nosso meio. E ali todos os jovens abraçaram a causa. Então vamos orar. Todo mundo entrou em concordância. Vamos orar. E quais foram os horários que ela propôs? 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Que nós oramos durante esse tempo uma semana. A voz falhou agora. Uma semana, por causa do tempo lá fora, tá frio. Uma semana de oração. Só que, nos primeiros dias de oração, foi uma bênção. Todos os jovens se envolveram, participaram. 6 da manhã a gente estava orando, meio-dia orando, 6 da tarde orando. Primeiro dia se foi. Aí veio o segundo dia, 6 da manhã, meio-dia, 18 da tarde. Veio o terceiro dia, 6 da manhã, meio-dia, 18. A partir do quarto dia, já foi diminuindo a frequência dos jovens na oração. 6 da manhã já tinha pouco, meio-dia foi resumido a quantidade de jovens. 6 da tarde, até chegar no último dia. E eu lembro que quando foi no último dia de propósito, de oração, eu cheguei na igreja quase 6 horas já para orar. A igreja já estava aberta, eu lembro muito bem dessa cena até hoje. E eu vi apenas a minha líder, de joelhos dobrados, na igreja orando. Apenas ela. Procurei os jovens, cadê os jovens? Aqueles que no início estavam firmes no propósito. E já que eu vi ela ajoelhada, não vi mais ninguém, o que eu fiz? Vou dobrar o joelho e vou orar. E a gente orou por volta de meia hora. Quando deu meia hora de oração, orando pelo propósito para que Deus enchesse os jovens, batizasse, renovasse, agisse em nosso meio, ela levantou, foi no meu ombro, eu me levantei e falou: irmão Gabriel, meu parceiro de oração, né? Eu era um adolescentezinho e ela já é uma líder muito experiente, uma líder madura. E a gente encerrou o propósito naquele dia, meio-dia a gente foi para oração e às 18 horas também. No outro dia já era sábado, justamente o dia do congresso. E nesse dia, na manhã de avivamento, eu lembro que durante todo o culto, desde o início até o fim do culto, foi um culto muito bom. Foi muita glória, muito poder de Deus. E um certo tecladista, que ele tinha vindo junto com o pregador daquela manhã, então tinha vindo o pregador e o tecladista juntos, eles eram amigos, então eles tinham vindo nessa viagem, nessa agenda pregar nessa manhã de avivamento. Aí, durante o culto, o tecladista, ele falou bem assim pro irmão que estava do lado: o filho do pastor Gilson vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. O Espírito tinha testificado no Espírito dele que alguma coisa ia acontecer e que eu ia ser batizado. Aí tá o culto rolando, continuou aquela glória, na hora da pregação, aquela presença. E eu lembro que no final, já com toda aquela glória, o pregador, né, oficial, ele convocou todos os jovens a irem lá na frente. Então vieram toda aquela mocidade do campo. E aí ele falou: começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a buscar, começa a dizer: Senhor, me batiza, glória, 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 aleluia, aleluia.
E a única coisa que eu sabia fazer era só isso também. Eu estava lá na frente, né? Quando ele convidou quem quer ser batizado, eu lembro que eu fui lá na frente rápido, corri lá na frente, eu glória, 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 glória. E durante mais ou menos uns 5 a 7 minutos nesse ritmo, glória, 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 eu lembro que alguém que estava atrás de mim começou a falar em línguas e foi batizado. Né? E alguém segura a pessoa e segura a pessoa aqui. O primeiro já foi batizado. E eu queria falar assim, eu estou aqui, Senhor, eu quero. Senhor, me batize, glória, 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 glória. Naquele ritmo. E quando eu penso que não, quando eu caio em si, quando eu analiso, eu sinto que no momento eu senti e eu vi como se uma luz muito forte, clara, aquela luz que vinha sobre a minha cabeça e vinha entrando em mim. Então, eu vi aquela cena, uma luz muito forte, branca, que subia e entrava dentro de mim. E naquele momento, eu comecei a falar em línguas, 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 línguas. E eu sentia como se a minha boca estivesse pegando fogo, né? Era muitas línguas, uma atrás da outra. E eu não queria parar de falar aquilo. Era uma coisa muito boa, muito gostosa, muito prazerosa você estar ali sentindo a presença de Deus com algo novo. Aquilo era novidade para mim. E ali eu falando em línguas, falando. E uma coisa que eu sabia que eu estava falando em línguas, só que eu não me ouvia. Eu não estava me ouvindo que eu estava falando, mas eu sabia na minha consciência que eu estava falando em línguas, e línguas repartidas como que de fogo. E ali línguas, línguas, línguas. E aí quando eu abri meus olhos, eu estava perto da janela na lateral da igreja, foi tanto poder sair pulando, aquela alegria. E os irmãos ali, quando tem irmão aí, ajuda ele aí. Então, essa foi uma experiência do batismo. Durante uma semana de propósito, orando, me batiza, Espírito Santo, enche esses jovens com o teu Espírito Santo. E aí o Senhor resolveu me marcar aí, né, me batizando com o Espírito Santo. Foi uma experiência única, tá, que eu levo até hoje para minha vida. E é claro que cada um tem a sua experiência pessoal, peculiar no batismo do Espírito Santo. E eu conheço amigos que tiveram experiência assim um pouco diferente, outros já semelhantes, mas o Espírito é o mesmo. E a partir de diante, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vi muitas coisas fluírem ministerialmente falando. A pessoa que ela é batizada, ela prega parece que com mais autoridade, mais unção, porque ela foi marcada ali com esse selo do Espírito Santo. Ela recebe revestimento de poder. Isso é algo muito bom. É por isso que todo o cristão ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais cremos que o batismo com o Espírito Santo ele se evidencia através do falar em línguas, né? Falar em línguas estranhas. Então, e como é que eu posso, Gilson, buscar o batismo? Como é que eu posso ser batizado? Primeira coisa, você tem que conhecer quem é o Espírito Santo. Você tem que saber como funciona e o que é o batismo com o Espírito Santo. Porque não dá para a gente pedir algo que a gente nem sabe o que é. A gente não tem intimidade, não sabe o propósito, a finalidade do batismo, não conhece o Espírito Santo. Tem um certo pregador, um jovem pregador, que em uma das suas mensagens ele fala que o Espírito Santo ele não vem sobre os desavisados. Ele vem sobre aqueles que o conhecem. Então, em primeiro lugar, conheça quem é o Espírito Santo. Se relacione com o Espírito Santo. Busque o que é o batismo. Busque aprender o que é ser batizado com o Espírito Santo. Qual é o propósito. Segundo, você deve desejar isso de todo o teu coração. Você deve desejar ser batizado. Desejar falar em línguas. Desejar ser cheio e revestido de poder do Espírito. Terceiro lugar, você deve buscar. Porque tem gente que deseja, mas não busca. Então tem que buscar com todo o meu coração. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, mas eles estavam o que? Buscando. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Até que chegou o dia aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente. Então você conhece muito bem a história. Então primeiro, conheça o que é o batismo. Segundo, deseje o batismo. Terceiro, busque o batismo através da oração, através do jejum. Você pode renunciar a algumas coisas. Se você gosta de assistir, por exemplo, TV, muito filme, muita série, renuncie isso e comece a jejuar neste momento. Abrir mão da TV, comece a jejuar e falar para Deus: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Se você é uma pessoa muito ligada com as redes sociais, renuncie isso e no lugar disso, ao invés disso, pegue esse tempo para invertir ali: Senhor, me batiza, me enche, eu quero ser batizado, eu quero ser renovado, eu quero dons espirituais. Então, tem que buscar, tem que desejar de todo o coração. Deus te abençoe, vou ficando por aqui
E espero que esse momento de reflexão, de testemunho, ele possa de alguma forma edificar sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.